Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Irã Marcelino e a nossa aula de hoje, o tema é ângulos na circunferência. O primeiro ângulo que nós vamos trabalhar é o ângulo central, então partimos dele. O ângulo central, por definição, ele tem a mesma medida que o arco determinado por ele. Então você tem aqui o ângulo, ele tem vértice no centro da circunferência, os lados aqui são secantes e ele determina esse arco. Então a medida do ângulo é igual à medida do arco. Então a OB, medida do arco APB, são iguais a alfa. Um exemplo numérico seria esse. Aqui você tem esse ângulo, mede 80 graus, então a medida do arco, 80 graus também. Não vamos confundir medida do arco com comprimento do arco, né? São coisas bem diferentes. Comprimento do arco é quantos centímetros eu tenho ali no comprimento dessa linha. A medida do arco, toda a circunferência inteira tem 360 graus, independente da circunferência ser a de uma moeda de 1 centavo ou um arco de bicicleta, né? Um aro de bicicleta. As duas são voltas completas, então 360 graus. Mas o comprimento, obviamente, são diferentes. Aqui é medida do arco, então é em graus. Um segundo tipo de ângulo é o ângulo inscrito. Nota que agora o vértice do ângulo não está sobre o centro da circunferência. Agora ele está sobre a circunferência. E ali os lados do ângulo são secantes. A correspondência entre a medida desse ângulo e a medida do arco já não é de igualdade. Aqui sim eu tenho, se ele fosse central, seria igual ao alfa. Mas como aqui não é central, é inscrito, essa medida ela é igual à metade da medida do arco. Então o ângulo inscrito, a medida dele é igual à metade da medida do arco. Quem estiver interessado na demonstração, eu sugiro que dê uma olhada na apostila. A apostila tem a demonstração e ela é bem simples, trabalhando com ângulo externo de um triângulo. Exemplo numérico. O arco aqui, a medida dele é 80 graus, então o ângulo inscrito mede a metade de 80, 40 graus. Interessante do ângulo é uma consequência dele que é chamado arco capaz. Então repara assim, que aqui você tem o AB, né? Você tem o arco AB, e aí você tem esse outro arco aqui, onde você escolhendo qualquer ponto deste arco aqui e traçando o ângulo que passa pelos pontos A e B, qualquer um desses ângulos vai ter a mesma medida alfa. Claro, se esse arco daqui for o 2α. Então esse arco aqui é chamado arco capaz de medida alfa. Então qualquer ponto que eu escolha aqui, eu vou ter um ângulo de medida alfa. Por quê? Porque ele limita um arco de medida 2α. Uma coisa importante é essa aqui. A gente já tinha falado na aula anterior que todo triângulo retângulo inscrito numa circunferência, a hipotenusa aqui vai conter o centro dele, né? Então você vai ter ali o chamado circuncentro, ele pertence à hipotenusa. Uma consequência é que a mediana vai ter a metade do comprimento da hipotenusa. Isso nós falamos. Mas aqui você tem um arco capaz de 90 graus. Porque olha só, isso aqui é a metade da circunferência. Então isso aqui mede 180 graus. Se mede 180 graus, qualquer ponto que eu escolha nesse arco e forme o ângulo, vai passando por A e B, vai ser um ângulo reto. Então, por exemplo, tenho aqui, escolhi esse ponto, tracei esse triângulo, é retângulo. Por quê? Porque aqui você tem um ângulo inscrito limitando um arco de 180 graus.
Peguei outro triângulo, aqui nesse ponto, mesma coisa. Esse ângulo aqui limita um arco de 180 graus, logo ele mede 90, nós temos um triângulo retângulo. Outra consequência importante da ideia de ângulo inscrito é o quadrilátero inscrito em uma circunferência. Então repara que eu tenho aqui um quadrilátero e esse quadrilátero ele está com os vértices todos sobre essa circunferência. Então eu digo que ele está inscrito. Selecionei aqui dois ângulos opostos, o alfa e o beta. Esse ângulo beta ele limita um arco, né, BAD, enquanto o ângulo alfa ele limita o arco BCD. Esses dois arcos eles são replementares, quer dizer, a soma desses dois vai dar a volta completa. Então a soma é 360 graus. Então tá lá, ó, o arco BAC, o vermelhinho, mais o arco BCD, o verdinho, vai te dar 360 graus. No entanto, o ângulo alfa mede a metade do arco BCD e o ângulo beta a metade de BAD. Puxa vida, se alfa e beta medem metade desses dois arcos, a soma deles vai medir a metade da soma desses dois arcos. Logo, o ângulo alfa mais o ângulo beta medem juntos 180 graus. Então a propriedade que eu tenho é o seguinte: para que um quadrilátero ele seja inscritível numa circunferência, ângulos opostos precisam ser suplementares. Então, não é todo quadrilátero que você consegue, né, construir uma circunferência que contenha todos os vértices dele. Ou seja, nem todo quadrilátero é inscritível. Só é inscritível o quadrilátero cujas medidas dos ângulos opostos seja igual a 180 graus. Então aqui eu escolhi alfa e beta, 180, sim, mas o ângulo de vértice B junto com o ângulo de vértice D também somam 180, né? Pelo mesmo motivo, aqui você limita uma parte da circunferência e o ângulo B limita a outra parte e as duas juntas formam a volta completa. Então, ângulos opostos num quadrilátero inscritível somam 180, são suplementares. Ângulo de vértice interno, antigamente ele era chamado ângulo excêntrico interno, é um ângulo cujo vértice ele não está nem no centro da circunferência e nem na circunferência. Então repara, esse ângulo aqui, alfa, ele corta a circunferência ali nos pontos A e B, mas os lados dele, se eu prolongar, ó, cortam também em C e D. Então ele limita dois arcos. A medida desse ângulo vai ser a média aritmética da medida desses dois arcos. Então a medida de AMB mais a medida de CND dividido por 2. Ali você vai ter então um exemplo numérico, supondo que AMB seja 80 graus e CND 60 graus, a medida de alfa vai ser média aritmética, 80 mais 60, 140, 140 metade, 70 graus. E o ângulo de vértice externo, também antigamente ele era conhecido como excêntrico externo. O vértice aqui, ó, está fora da circunferência, não está nem no centro, nem sobre ela, nem interno, então ele está fora. Repara que ele vai limitar ali um arco grandão e um arco pequenininho. A medida desse ângulo alfa vai ser a semidiferença entre essas medidas. Então vai ser o grandão menos o pequeno dividido por 2. Um exemplo numérico: se o grandão for 60 graus, o pequeno 20, você vai ter 60 menos 20, 40, metade, 20 graus. Nossa aulinha de hoje. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima.